estava lá envolvido lá com meus probleminhas. E uma coisa que me chamou muito a atenção, eu não o conhecia, mas já tinha ouvido falar dele. E num dado momento da conversa, né, esse moço ele foi acometido de uma enfermidade ainda quando adolescente e perdeu a função dos rins. Então já há muitos anos vinha vivendo através de hemodiálise. E uma coisa que me chamou a atenção, nunca vou me esquecer disso, ele disse, olha, eu nunca orei para que Jesus me desse um rim ou me preparasse um doador, porque a pior enfermidade o Senhor já curou na minha vida, que é a enfermidade da morte. Se eu morrer fazendo hemodiálise, eu estou salvo. Aquilo ficou retinindo no meu ouvido. E ele foi embora, a gente quase não se encontrou mais, né? Foi difícil se encontrar. De repente, o Felipe vem congregar conosco. E nós presenciamos, meus irmãos, milagre sobrenatural na vida desse moço. Essa igreja ainda tem sido agraciada por Deus com esse tipo de milagre. Surgiu o rim que ele precisava. Ele não estava orando para que Deus lhe desse o rim, não. Mas Deus resolveu, você não está pedindo, eu vou lhe dar. Deus então deu a ele um rim. E então ele fez o transplante, que foi muito bem sucedido. Tornou-se nosso parceiro no ensino e na pregação do Evangelho, autodidata na música. Deus tem abençoado muito a vida dele. Eu quero orar por você, que nessa noite a sua responsabilidade é muito grande. Eu vou sentar ali para ficar assistindo, para depois puxar a sua orelha. Vamos orar pelo Felipe? Deus querido e amado, a cada dia, Senhor, é uma esperança nova. A Tua palavra sempre é uma esperança para os nossos corações. Desde o primeiro dia, ou do primeiro domingo deste mês de novembro, o Senhor vem usando os Teus servos aqui para nos alertar acerca do cuidado que temos que ter com a Tua igreja, a igreja que o Senhor criou, não a denominação, Senhor. A denominação cai, ela deixa de existir, os homens maculam o Seu nome, mas a igreja que está por trás da denominação, ó Pai, ela é pura, ela é santa e ela custou o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Use o Felipe nesta noite, ó Pai, com toda a autoridade do Teu Espírito Santo. Com gratidão nós oramos em nome de Jesus. Nos abençoe, irmão. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Deus abençoe a todos. Gostaria de fazer mais uma oração. Convidar os irmãos a curvar a cabeça, fechar os olhos, para que a gente fale por alguns segundos com o Senhor. Amém? Senhor, nós Te louvamos por quem o Senhor é. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela salvação que o Senhor nos concedeu. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? A Tua palavra, ó Deus, é a regra de fé e prática para nós, e deve ser assim. E nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, cada um dos membros, dos irmãos que estão aqui nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, nos conceda graça, para que aprendamos com o Senhor e do Senhor. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, ó Deus, para que façamos somente aquilo que é agradável ao Senhor. No nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Ame sua igreja. É o tema do aniversário da igreja. Amar a igreja do Senhor, a igreja de Cristo. E é um mandamento do Senhor. A gente precisa amar a nossa igreja. Porém, e a igreja de Cristo, eu não preciso falar, eu acho que é sabido de todos, que a igreja de Cristo não se limita a paredes. Ela não se limita a templos e, como o pastor disse, nem a denominações. O corpo de Cristo é um só. A igreja do Senhor é uma só, não importa onde ela esteja. Porém, contudo, todavia, entretanto, existem as denominações. Elas estão aí. Nós fazemos parte da denominação cristã evangélica, correto? E as denominações nada mais são do que muda pouca coisa. Umas são mais, vamos dizer assim, mais animadas, né? Gosta de pular, de bater palma. Outras são mais centradas, mais calmas. Nenhuma coisa é pecado, nem outra coisa é pecado. Isso é apenas liturgia de culto, modo como você se expressa no culto. Nada disso importa para o Senhor. Para Ele o que importa é o seu coração. E nós estamos aqui hoje para falar de como você pode amar a sua igreja por meio do respeito, do temor e da reverência. Porque, na verdade, quando se trata do Evangelho, quando se trata de respeito com as coisas do Senhor, a palavra é um pouco mais dura. É temor e reverência.
Então, tudo que eu vou dizer aqui está relacionado ao respeito, à reverência e ao temor à Igreja de Cristo, mas também à nossa denominação. Porque nós representamos, em primeiro lugar, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, nós somos embaixadores de Cristo na terra. Então, nós representamos a Igreja do Senhor. Mas nós também representamos a nossa denominação. Nós recebemos uma carteirinha, os presbíteros receberam uma carteirinha, com a finalidade de a gente ter mais facilidade de entrar em hospitais, com visita religiosa. E eu conversava até com o Felipe esses dias sobre isso, que foi quando me veio isso na cabeça. Me veio, na carteirinha, atrás dela, está escrito assim: o portador deste documento representa a Igreja Cristã Evangélica Canto do Mar. Então, aonde quer que eu vá, aonde quer que vocês vão, vocês representam, vocês que são membros, a Igreja Cristã Evangélica. Primeiro, a Igreja de Cristo, mas vocês também representam a Cristã Evangélica. É o nome da igreja que está lá. E o mundo pensa dessa maneira, viu? Eu vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem. Eu vou usar um exemplo bem duro. Vamos supor que um presbítero dessa igreja cai em adultério com a esposa de outro presbítero. É uma coisa muito dura. É um pecado terrível. Qual das duas afirmações vocês acham que o povo aí do mundo vai falar? Nossa, vocês viram? O presbítero da igreja de Cristo caiu em adultério? Ou eles vão falar, o presbítero da igreja cristã evangélica ali, ó. Aquela que está ali há 47 anos. Qual vocês acham que eles vão falar? Então você carrega o nome da sua igreja. Aonde quer que você vá. E você precisa ter isso no seu coração e na sua mente. 24 horas por dia. A igreja de Cristo, mas também a igreja cristã evangélica. E eu quero falar das duas aqui. Como você respeita ela. Como você a ama por meio do respeito. Mas o que é o amor? A gente tem uma ideia mundana de que amor é sentimento. É um sentimento que a gente tem. Mas isso não é verdadeiro, tá? É nessa ideia de sentimento que acontece muito adultério. Eu não tive escolha, eu me apaixonei, eu amei. Foi amor à primeira vista. Mentira. Mas você não era casado? Não, mas foi amor. Eu falo, não. O amor são atitudes, são ações. O amor é a decisão por comportamentos. Você decide fazer algo. Você decide agir de certa maneira. Se eu falar aqui para vocês que eu amo profundamente a minha esposa, Amanda, amo demais, e muitas postagens do Facebook que eu a amo, que isso e aquilo, mas eu falo para vocês aqui agora, que lá em casa eu ofendo, xingo e até agrido ela, e falar para vocês, mesmo assim eu a amo, vocês vão falar o que para mim? Mentira, porque quem ama não faz isso. Então o amor não é um sentimento em si, é um comportamento, são atitudes. O Senhor Jesus, em João capítulo 14, versículo 21 e 23, ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, este é o que me ama. Não adianta só ter, não, tem que praticar. Então eu quero falar aqui sobre como você respeita a sua igreja, em 2 lugares, porque só existem 2 lugares do planeta que você deve respeitar a sua igreja, ter reverência por ela e temor por ela. Só existem 2 lugares, no mundo e aqui dentro, no culto. Não tem outro lugar, no mundo e aqui. Eu vou começar pelo mundo. Como você respeita a sua igreja lá fora? Eu gostaria de pedir ao pastor, já está com o microfone, pastor, que leia para a gente 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Abra sua Bíblia, acompanhe lá com a gente. 1 Pedro. Repete o texto para mim, irmão. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 11 e 12. 1 Pedro, capítulo 2, e versos 11 e 12, pastor. 11 e 12, ok. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, 11 e 12 diz assim: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então o texto está falando o quê? Mantenha exemplar o vosso procedimento no meio de quem? Dos gentios. É gentil que tem aqui dentro da igreja? Aonde tem gentil? Ímpio, está onde?
Está lá fora. Mantenha exemplar o vosso comportamento. É uma palavra muito dura, porque não deixa brecha para tipo de comportamento que o Evangelho condena. E você demonstra que você respeita a sua igreja quando você age com reverência, com temor, e você não se envolve lá fora, seja no trabalho, seja na escola, seja na piscina, na praia, no shopping, aonde quer que você vá. Você respeita a sua igreja por meio do seu comportamento, da sua conduta, das suas atitudes. Como você faz isso? Como é que você faz isso? Especialmente trabalho e escola, e até mesmo prática de esporte, lá na quadra, onde a gente joga bola, toda quinta-feira, é um ambiente muito propício para o cristão se amoldar ao sistema. Como? Se envolvendo em piadinha imoral, em brincadeira besta, que às vezes ofende alguma pessoa. E pode ter certeza, irmão, as pessoas que estão à sua volta sabem que você representa o Senhor. Sabem que você representa a Igreja Cristã Evangélica Canto do Mar. Sabem que você representa a Igreja de Cristo. Eles sabem disso. Eles podem não falar para você, mas eles sabem. E o seu comportamento vai determinar o respeito que você tem por Cristo, pelo Senhor. O pastor falou uma frase aqui, acho que foi quarta-feira, se eu não me engano, sobre o preço que você está disposto a pagar pelo Senhor, mostra o quão precioso foi o sacrifício de Cristo na cruz, alguma coisa assim, não é, pastor? É basicamente isso. É basicamente isso. Porque isso gera custos. Às vezes, você precisa, entre aspas, se amoldar ao sistema do seu trabalho, ou aquilo que o seu patrão gosta ou acha, para não perder o emprego. Mas quando isso vai contra o Evangelho, você não pode fazer isso. Você tem que lembrar que todos ali sabem, e uma boa parte deles estão só esperando um deslize seu para apontar o dedo para você, para falar. Tá vendo? Olha lá, é da igreja, lá. É crente. Domingo, primeiro domingo ele está lá tomando Santa Ceia. Então, muito cuidado com o seu comportamento no trabalho, na empresa. Para você que é casado, cuidado com brincadeiras com pessoas do sexo oposto. Você pode não perceber, mas as pessoas estão vendo. E elas sabem. Você fica com brincadeirinha que às vezes você pode não ter intenção. Eu não estou falando da sua intenção. Eu estou falando do que o outro diz. Porque às vezes você não percebe, mas eles estão olhando e pensando, falei, mas o Felipe não é cristão, não é presbítero, não é casado? Ele está de brincadeirinha com a menina? Você vê como que é coisa sua? Eu estava falando hoje com os adolescentes sobre uma desgraça do inferno, uma doutrina do diabo chamada relativismo. O relativismo trouxe aos nossos corações uma frase que o pastor vive falando aqui. Isso não tem nada a ver. Não é bem assim que a Bíblia diz, não é bem assim. Só que as verdades do Senhor são absolutas. E elas são imutáveis. Não importa o tempo que passe, não importa o que a cultura diga, não importa o que a sociedade diga. As verdades do Senhor são imutáveis. E nunca vão deixar de ser. Então a gente tem que ter cuidado com o nosso comportamento aí fora. Com as nossas atitudes. Especialmente diante de ímpios. Quando a gente está no meio de cristão, é diferente. Ainda mesmo assim, a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz. A gente tem que ter muito cuidado. Lembrando sempre, você não está representando você mesmo. Você é um embaixador de Cristo. Você não representa você. Você representa aquele que você diz que é seu Senhor. Se é que Cristo é o seu Senhor. Porque se Ele for, você tem que representar Ele onde quer que você esteja. Isso serve para casado, para solteiro, para quem está namorando. Porque existem comportamentos, irmãos, que não é conveniente para o cristão aí fora. Existe, para você que está namorando, para você que está pensando em namorar, deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui. Ó. A palavra namoro não existe na Bíblia. Você não vai achar na Bíblia a palavra namoro. Então, só nisso eu já sei, não é bíblico a palavra namoro. Ela foi trocada, a palavra namoro, pela palavra noivado. Na Bíblia tem noivado e casamento. Eu já falei isso com os adolescentes, eles sabem. Eles que estão aqui, eles sabem que eu já falei isso com eles. Então, qual é o propósito do namoro? Qual é o propósito do namoro? É casamento. Não é ver se eu acho legal ou não. Não é ver se eu gosto ou não. Isso você faz com amizade. Agora, se você está namorando, saiba que diante de Deus, o que Deus espera é que você se case. Não é que você fique pulando de galho em galho.
porque isso também demonstra um mau comportamento e uma má conduta, um desrespeito para com o Senhor. Porque o que o ímpio vai falar de você? Por mais que a gente não pense, irmãos, os ímpios fazem as coisas que eles fazem. Aqueles que não conhecem o Evangelho não conhecem a Deus. Porém, por mais que eles não digam, eles esperam da igreja um comportamento diferente do deles. Eles esperam da igreja. Eu já ouvi cada coisa de gente que não serve a Deus aí, irmão, com relação a isso, a comportamento de cristão. Eu estou falando porque eu já ouvi, dentro da minha casa, dentro da minha família, apontando o dedo e falando, oh, não é da igreja? Não está lá na igreja lá? Olha lá, olha lá. E aí quando o comportamento é mesmo vergonhoso, eu vou falar o quê? A única coisa que eu posso falar é, não, fala da minha vida, da vida dele não. Eu represento o Senhor. A conduta dele está errada. Eu não vou passar pano para ninguém. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Namorado, você que está namorando, né, varão? Você que está namorando, cuidado. Não fique de muita agarra-agarra. Não fique fazendo coisas que o Evangelho não diz para você fazer. Porque isso é dar brecha para o diabo. A parte física está em nós. O desejo está em nós. Deus colocou isso em nós. Agora, se você fica fomentando isso, qual que é a tendência? Você vai fomentando. Você vai dando liberdade. Você vai dando liberdade. Vai dando liberdade. A hora que você perceber, você já fez o que não devia. Aí gera uma gravidez indesejada, indevida. Querendo ou não, acreditando ou não, a igreja aceitando ou não, não interessa. Vai escandalizar o Evangelho. Não adianta falar que não. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Eu tenho uma pessoa na minha família que ela fica, a impressão que dá é que ela fica atrás da porta, assim, ó, esperando algum cristão deslizar para ela. Olha lá, olha lá, olha lá, tá vendo? Ela está errada, ela vai dar conta com o Senhor. Mas o Senhor disse o quê, pastor? Ai daquele por meio de quem vier o escândalo. Não seja você o motivo do escândalo, irmão. Não seja você. Se esforce para que não seja você. Tudo isso é ter respeito pela sua igreja. Porque você não representa a si só. Você não é um indivíduo sozinho que não representa ninguém. Você representa o Evangelho. Você representa o Senhor, a igreja de Cristo e a cristã evangélica Canto do Mar. Lá na quadra, eu represento a igreja. Todos eles sabem que eu e o Watson somos presbíteros lá na igreja, lá na quadra. Então não importa, a gente tem que pensar sempre nisso. O nosso comportamento tem que glorificar a Deus e tem que dar testemunho da igreja que a gente está. Porque senão, como é que aqueles meninos um dia vão querer vir aqui para a igreja? Como? Quando a gente começou esse projeto, do futebol lá, que a gente levou o ofício na Secretaria de Esporte, qual foi o nosso intuito, irmão? Foi evangelismo. Esse foi o nosso desejo, foi esse. Foi evangelismo. Agora, como é que a gente vai evangelizar se a gente não der testemunho? Se a gente não der exemplo? A hora que eu chegar para eles e convidar para vir na igreja, a primeira coisa que ele vai falar não. Só, eu falo, não dá, não quero, tal. Mas o pensamento dele fala, eu para a igreja? Olha o jeito que você age aqui na quadra, cara. Vou fazer o que lá na sua igreja? Então, cuidado com a sua conduta lá fora no mundo. Você representa o Evangelho, você representa o Senhor. Você foi chamado, irmão, você foi chamado para testificar da fé, para falar do Evangelho, para pregar a palavra para o povo do mundo. Nós não temos o direito de sentir qualquer tipo de sentimento que não seja de compaixão, amor e misericórdia por eles. Nenhum outro. Então nós precisamos dar testemunho. O modo como a gente respeita a nossa igreja, a nossa denominação, a igreja de Cristo, vai testificar para eles lá fora o que é estar aqui dentro. Eu conversava com o presbítero Gildo, sábado, e a gente estava falando disso. Sobre explicar para eles como é a igreja, como é família, como a gente se preocupa um com o outro. Só que se eles não verem esse comportamento em mim lá, eles vão querer vir quando eu convidar, irmão? Se eles verem quando acontece algum problema com eles lá, eu assim, ó, não tem nada com isso. Se viram. A hora que eu falar para eles que a igreja lá é família, ele vai querer vir? Não vai, irmão. E talvez, eu responda, se isso não for mudado, no dia do Senhor por aquela alma. Porque de Deus não se zomba. E Deus ninguém engana. Ele sonda o profundo íntimo do nosso coração. Então Ele sabe tudo que nós temos feito. Cada centímetro da nossa vida. Cada gesto que a gente faz. Cada conduta que a gente tem lá fora.
Pastor, lê para mim, Efésios, capítulo 4. Efésios, abre aí, irmãos. Confere lá com a gente. Efésios 4, Do versículo 25 ao 30. 5 a 10. Sim, senhor. Lerei. Efésios capítulo 4, de 5 a 10. 25, pastor. 25 Ao 30. Oi? Do 25 ao 30. Ok. Bem conhecido esse texto, né? Efésios capítulo 4, 25 ao 30. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente aquela que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, primeiro, a sua conduta lá fora demonstra respeito pela igreja. Segundo, as suas palavras, o seu falar. Não saia da vossa boca nenhuma. Não é uma ou outra, é nenhuma palavra torpe. Nenhuma, nada. Nenhum tipo de palavra torpe, palavra de palavrão, palavra suja. Hoje está na moda a abreviação de palavrão, né? Faz a abreviação do palavrão e fala pequenas palavras como se não fosse nada. Mas é. E Deus presta atenção em cada palavra que a gente fala. E não saia da vossa boca o quê? Nenhuma palavra torpe, senão aqui, edifica. E logo depois ele fala o quê? E não entristeçais. Essas coisas entristecem o Espírito Santo. Porque as pessoas lá fora estão vendo, e às vezes até dentro da igreja. Tá? Às vezes o hábito é uma coisa muito perigosa, o hábito. Porque você se habitua a falar certos tipos de palavra, em casa, no trabalho, na escola, e você não percebe. Quando você vê, você está falando isso dentro da igreja, na frente dos irmãos, e não percebe. Você não repara. Mas todo mundo vê. Sabe aquele silêncio? O pessoal fala que vai ficar todo mundo em silêncio. Ela nem percebe o que aconteceu, por que foi o silêncio. Por quê? Porque está acostumada a falar palavras que não deviam, brincadeirinhas que não deviam fazer, piadas imorais, piada suja. E isso não é para vocês. Isso não é para nós. Não é para o povo de Deus esse tipo de coisa. O povo de Deus tem que sair da boca dele o quê? Aquilo que edifica, que transmita a graça do Senhor. As suas palavras têm transmitido graça onde você está? Aquilo que você tem falado tem transmitido graça? Tem edificado a vida das pessoas? Ou não? A gente tem que pensar nisso. Porque é mandamento do Senhor. É um texto bem claro, não deixa dúvida. Entendeu? Palavras obscenas, cristão falando palavra obscena, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Nós não temos esse direito. Aliás, o cristão não tem direito de nada a não ser obedecer ao seu Deus. Paulo vai dizer o quê? Romano 1, capítulo, versículo 1. Escravo de Cristo. O escravo tem direito sobre si? Não tem. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Lá fora. Tem que ter cuidado. Na escola. No trabalho. Na sua prática de esporte. Futebol é um ambiente muito bom para testar o cristão, viu? É ou não é, irmão? Futebol é um ambiente muito bom para testar o cristão. Porque lá acontecem situações que se o indivíduo não for de oração, de conhecimento do Senhor, de jejum. É ou não é, varão? Não está rindo, não? O rapazinho, eu não vou falar sai da graça, porque sair da graça é um negócio mais complicado, né, irmão? Mas o irmão acaba se exaltando além do que devia e falando palavras que não deveriam ser ditas. Acaba se alterando demais, não pode. Nós não podemos. Não é para isso.
que a gente tem a nossa boca. A nossa boca tem que ser um canal de bênção, de salvação, de edificação para os que se perdem. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Romanos, pastor, lembra mim? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo de número 12, versículo 17 ao 19. Romanos capítulo 12, do 17 ao 19. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não retribuir mal por mal. Então, primeiro, nas suas atitudes, sua conduta. Segundo, nas suas palavras. E terceiro, nas suas reações. Porque uma coisa é a sua atitude, a sua ação. Outra coisa é a sua reação a algo que lhe foi imposto. Uma coisa é eu agir com misericórdia com alguém que está ali parado. Outra coisa é eu agir com misericórdia com alguém que me ofendeu, que me xingou, que me agrediu. É totalmente diferente. O cristão ele é provado na sua reação àquilo que o mundo faz com ele. Como é que você reage quando alguém te ofende, te xinga ou te ameaça a agredir? Como é que você reage? Como é que você faz? Você segue o exemplo do Senhor? Quem é o nosso exemplo? É Cristo ou são os homens? É Cristo. E se Ele é o nosso exemplo, nós temos que buscar seguir Ele em tudo. Nós somos o quê? O bom perfume? O bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. Nós precisamos agir como tal. Agir com misericórdia, com bondade. Eu sei que isso não é fácil. Mas você só vai alcançar isso por meio de jejum, oração e estudo da palavra. Se você não tem uma vida de jejum, estudo da palavra e oração, pode ter certeza, vai ser derrotado. Vai cair. Não tem papo. Nessa situação, dá para afirmar, pastor, o diabo vai ser vitorioso. Com toda certeza. Não ora no jejum e no estudo da palavra para você ver. Fica nessa de só vir no culto para você ver. Fica nessa. Só vem no culto. Abre a Bíblia, a hora que manda abrir aqui o texto aqui. Ó. Durante a semana, estuda a palavra. Se você não tem uma vida com Deus, particular com Deus, esqueça. Você não vai conseguir reagir da maneira que você deveria, com o bom perfume do Senhor. Quando a pessoa te ofender e te agredir, você vai fazer a mesma coisa. Alguns não fazem por covardia, mas aqueles que são mais encrenqueirinho, mais brabinho, né, varão? Esses vão acabar acontecendo isso. E com isso a gente está fazendo o quê? Agindo com o quê? Com honra a nossa igreja? Com desrespeito. Porque a gente carrega o nome do Senhor. A gente carrega o Evangelho nas costas. A igreja está sobre nós. Nós somos a igreja. Então tenha essa verdade na sua consciência, irmão. Aonde quer que você esteja, você representa a sua igreja. Tenha respeito, tenha reverência, tenha temor pela sua igreja. Trate ela com respeito. Não é só aqui dentro, é principalmente lá fora. Trate ela com respeito. Busque agir com reverência ao Senhor lá fora. Se esforce para isso, irmãos. Você não tem capacitação nenhuma para isso, mas tem que ser confiado no Espírito Santo para isso. Eu conversava com o presbítero Watts esse tempo atrás lá na quadra, a gente estava conversando sobre isso. Sobre alguém vir e querer agredir a gente, como é que a gente vai reagir? Tanto eu quanto ele, nós somos pessoas assim um pouco mais... pouca paciência, vou usar o termo, a gente não tem muita paciência, vou usar esse termo, né? E aí eu estava falando, não, irmão, eu também não confio em mim. Eu não confio em mim. Eu sei que eu não, zero. Quanto você tem de confiança em você, irmão? Nenhuma, zero. Mas eu confio 100% no Espírito Santo de Deus, que habita em mim, para que me conceda graça, para que eu haja como um verdadeiro discípulo de Cristo. Como está em 1 João, capítulo 2, versículos 5 e 6. Aquele que diz que está em Cristo, deve também andar como ele andou. Andar como ele andou, não é ser igual a Cristo, isso é impossível.
mas é se esforçar para ter a mesma conduta que ele. Mas a grande maioria da igreja do Senhor, a grande maioria dos cristãos, não se parece em nada com o Senhor. Não fala como ele falaria, não anda como ele andaria, não frequenta os lugares que ele frequentaria, frequenta os lugares que ele não frequentaria, então não se parece em nada com ele. Uma boa parcela da igreja atual, a atual, tá? Então, no mundo, é dessa maneira. A sua conduta, as suas palavras, as suas ações e reações demonstram respeito pela sua igreja. Agora nós vamos falar de um tema um pouco mais pesado, um pouco mais duro. Até aqui está tranquilo, né, irmão? Não olha para mim com essa cara não, mano. Agora nós vamos falar do respeito, que agora eu vou trocar, com permissão do pastor, a palavra respeito por reverência. No culto, na igreja. Como você respeita a sua igreja? Das portas para dentro. Na verdade, vamos lá, né? Pastor, por favor, leia para mim Êxodo. Êxodo capítulo 3. Abre lá. Êxodo capítulo 3, verso do 4 ao 6. É um texto bem conhecido dos irmãos. Êxodo, capítulo 3, do 4 ao 6. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Eclesiastes capítulo 5 vai dizer: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. O texto aqui está se referindo a Moisés entrando na presença de Deus. E neste exato momento de culto, nós estamos na presença de quem? Do presbítero Felipe, do pastor Cláudio, do conselho de presbítero. Nós estamos na presença do Senhor. É na presença dele que nós estamos aqui. Guarda os teus pés. Tira as sandálias, porque o lugar que você vai pisar é santo. E o versículo de número 6, o finalzinho, diz: Moisés escondeu o rosto porque temeu. Que vem de temor. Ele teve medo. Não foi um respeito. Eu não vou olhar porque eu tenho respeito. Ele teve medo da presença de Deus. Vocês conhecem algum homem na história da Bíblia que viu o Senhor e ficou em pé de boa? Teve algum? Todos caíram como? Como morto. Isaías, quando ele vê o Senhor, o que acontece? Ai de mim, porque estou perecendo. E ele só conseguiu abrir a boca quando o anjo pega a brasa com a tenaz e toca nos seus lábios. João, quando viu o Senhor, na visão do Apocalipse, ele caiu como morto. E ele só conseguiu levantar quando o Senhor o tocou. Então nós estamos na presença do Senhor. E não é de qualquer maneira que a gente tem que estar aqui. Essa conversa o que importa é a intenção. Isso é conversa do diabo, tá? Vocês lembram de Uzá? Alguém conhece aquela história de Uzá? Se vocês não conhecem, vou contar brevemente. Uzá, a arca estava indo, a arca da aliança, representava a presença de Deus, o evangelho, para nós hoje. E a arca ia cair no chão, a intenção de Uzá foi boa. Eu não vou deixar a arca cair, eu vou pegar. Só que não era para ele fazer aquilo. Deixa cair no chão. Mas ele foi pôr a mão. O que aconteceu? Deus o matou. Porque não era para pôr a mão. A intenção dele era boa. Então cuidado com esse negócio. Não, o que importa é a intenção. Cuidado com isso. Eu vou falar para vocês, irmãos. Se no Velho Testamento o povo agisse que nem a gente age hoje, muitas das vezes, seria fulminado, ou como o pastor já disse aqui, acometeria de doença, por causa da nossa falta de temor, de respeito e de reverência com o culto, com o Senhor, com o Evangelho. Agora o culto, o respeito com o culto começa onde? É 7:30 da noite? É a hora que começa o louvor aqui, o pré? Verdadeiramente o culto começa quando o pré começa. Então começou a tocar o louvor, o culto já começou. Não é para ficar batendo papo, não é para ficar andando, passeando. Isso demonstra falta de respeito. Os irmãos se dedicaram. Os irmãos vêm aqui no sábado fazer o louvor. Não é uma apresentação para a igreja.
É um louvor para o Senhor. Tudo isso é falta de temor, de reverência. Não entender quem é o Senhor que a gente serve. Mas o culto começa, sabe quando? Quando você acorda. No domingo. Abre Mateus, capítulo 21. Vamos lá. Mateus 21. Versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. A grande maioria das interpretações bíblicas é bem rala, é bem simples. É baseado no comércio no templo. É um problema? É um problema, porque ali eles estavam explorando o povo. Só que o ponto aqui não era simplesmente comprar e vender. Não é. Sabe o que estava acontecendo aqui? Havia a adoração, o culto do judeu era como? De ano em ano, ele ia fazer a sua oferta, levar o seu animal e sacrificar ele. Qual animal? Qualquer um? O seu melhor animal. Ele passava o ano cuidando do animal, tratando o animal, dando do melhor para o animal. E para quem tem o seu animal de estimação, você deve saber como é que a gente cria amor pelo bicho, né? A gente cria amor pelo bicho. E o que acontecia? Qual que era a função desse sacrifício? Era para perdoar pecado? Não. O sacrifício animal nunca serviu para perdoar pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 4 diz isso. Porque o sangue de bois nunca foi suficiente para perdoar pecados. Nunca foi para isso. O animal em si ali não importava muito para o Senhor. Qual que era o propósito ali? O propósito ali era a pessoa criar o sentimento pelo animal, por isso que era todo ano. E quando ela fosse lá sacrificar, o animal ia ser morto na sua frente, e aquilo traria o pesar do pecado dela. Puxa vida, o meu animal de estimação foi morto por causa do meu pecado. E aquilo traria a consciência dela, a ela, do que ela fez, do que ela fazia, do seu pecado, que hoje é o Espírito Santo quem faz isso conosco. É Ele que trabalha isso no nosso coração. Mas naquele tempo a função do sacrifício era essa. O Senhor não estava muito preocupado com o animal em si, mas sim com o que ele representava para o dono do animal. E havia uma lei acerca disso, que está em Deuteronômio 14, 24, que o Senhor disse assim, ó, foi a partir disso que o Senhor falou essa frase aqui, ó, que dizia assim, ó, se o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para que fosse adorar for muito longe, então vende o animal, aquilo que você for ofertar, vai até o lugar, chegando lá, você compra aquilo que o seu coração pedir, come com a sua família e faz a sua oferta. O povo, sabendo disso, começou a fazer comércio lá no templo, porque eles sabiam que havia multidão para comprar. Só que o que acabou acontecendo? Todo mundo começou a fazer isso. Porque a pessoa que ia vender, a ordem era vender o próprio animal. Não era comprar qualquer um, não. Você vende o que você vai sacrificar, a primícia. E com esse dinheiro você vai comprar lá. Então, ele tinha que se desfazer de um jeito ou do outro animal. Só que o povo começou a fazer o quê? Deixar para a última hora. Chegava lá na hora, ele comprava qualquer um, que não tinha vínculo nenhum, não estava nem aí, e sacrificava. Então, toda a preparação do ano todo para cultuar o Senhor estava sendo negligenciada. Estava sendo tratada com desdenho, com falta de respeito, com falta de temor e reverência ao Senhor. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, nós estamos agindo diferente? É diferente o jeito que a gente trata o culto? Como é que a gente passa o domingo? A gente sequer lembra disso? Sabe que a maioria, eu não estou falando todos, tá? Mas eu sei que tem uma parcela de pessoas que fazem isso. Eu sei que tem. Que passa o domingo todo totalmente alheio à presença de Deus. É filme moral, é série violenta, é palavrão, é ambiente totalmente aquém do Evangelho. Não pensa em nada, não passa o tempo com o Senhor, não se prepara para o culto. E isso é falta de respeito, é falta de reverência ao seu Deus, com a igreja do Senhor. Você precisa trabalhar o seu coração para que o seu domingo seja um dia separado para o Senhor. Se você começar a agir dessa maneira, irmão, você vai ver a diferença que vai fazer no seu culto de domingo, depois de um tempo.
Porque a gente fica comendo lixo, engolindo lixo, vendo esse tipo de coisa, vídeo no Facebook, Instagram, TikTok, joguinho violento, filme imoral, série, Netflix, esse tipo de coisa, fica enchendo nosso coração de lixo. Aí chega aqui à noite e quer que Deus derrame a sua presença. Vai derramar sabe quando? Nunca. Nunca. Isso nunca vai acontecer. Aí a gente entra, assiste o culto e vai embora do mesmo jeito que a gente entrou. Não sente nada, não muda nada. O pastor prega, confronta o pecado e sai do mesmo jeito que entrou. Não lembra de nada. Se perguntar ali no hall, qual foi o tema da pregação? Não sabe. Não sabe. Não sabe. Porque o coração já está cheio. Não tem mais espaço para o evangelho. Não tem mais espaço para a palavra. Já está cheio de coisas que não prestam. Não lembra. A gente pergunta ali, não sabe, não lembra o ponto. Qual foi os pontos que o pastor pregou? Não sabe, não lembra. Estava prestando atenção no culto? Estava ouvindo o evangelho? Não estava. Então como é que eu faço? Primeiro de tudo, uma coisa extremamente negligenciada no nosso dia de hoje, que é uma vergonha para nós, igreja do Senhor, negligenciar a escola bíblica dominical. Comece o dia colocando como prioridade na sua vida a escola bíblica dominical. Aqui você aprende do Senhor, você começa a se alimentar do Evangelho, aprender a palavra. E sabe que isso também é uma tremenda falta de respeito, é um tremendo desrespeito com o irmão que se mata a semana toda para estudar a palavra, para vir aqui dar um estudo e chega aqui na expectativa de a igreja estar junto e chega aqui e dá 10, 15 pessoas. Glória a Deus por esses irmãos. Mas para você que tem o hábito de não vir porque não quer, eu não estou falando de você que trabalha, eu não estou falando de você que teve uma enfermidade, eu não estou falando de você que teve algum imprevisto, que acontece. Eu estou falando de estilo de vida. Eu estou falando de nunca pôr o pé. Ou, de vez em raramente, dá uma vontadezinha e eu vou. Comece o dia colocando como prioridade da sua vida a escola bíblica dominical, que está acabando. Muitas igrejas não têm mais. Muitas igrejas, vamos deixar os irmãos tranquilos, é para a praia. Continue. Continua. Vocês não estão vendo os sinais aí fora? Vocês não estão vendo que a volta do Senhor está às portas? E nós vamos continuar gastando nosso tempo com toda sorte de coisa que não edifica a nossa vida espiritual? Que não nos prepara para estar com Cristo? A nossa função aqui é essa, dos presbíteros, do pastor, é preparar a igreja para estar com Cristo. Essa é a função nossa. Mas a igreja precisa querer ouvir também. Então, primeiro, coloque como prioridade da sua vida, escola bíblica dominical. Se for possível, evite. Eu não estou falando que você não pode ver filme, tá, irmão? Não é isso que eu estou falando. Você pode assistir o filme domingo? Claro, pode. Eu gosto muito de assistir filme domingo. Na hora do almoço, eu gosto muito. Só que procure assistir filmes bíblicos. Tem tanto filme bom hoje, contando a história do Evangelho, contando a história dos pais da igreja. Gaste o seu tempo com isso. Oração. Estude a palavra. Vá passear com a sua família. É uma coisa maravilhosa que você faz. Vá passear com a sua família. E use todo o ambiente que você estiver para falar das grandezas do Senhor. Fale de como Deus fez as coisas, das obras das tuas mãos, para os seus filhos. Ensine isso a eles. Eu não estou falando aqui para você se trancar dentro de casa, dobrar o joelho, da hora que você sai da escola dominical, e só levantar na hora de vir para o culto. Eu não estou falando isso aqui para vocês. Eu estou falando de você passar o dia inteiro com a mente conectada no Senhor, conectada em Deus, buscando a presença do Senhor. Se prepare para o culto. É um dia na semana, irmão. Um dia na semana. Imagina se fosse 7. Imagina se fosse 7 dias. Eu vou tratar aqui do culto do começo, meio e fim, tá? Da hora que começa até a hora que termina o culto. Então, primeiro, a preparação para o culto. Lembre-se disso. Isso demonstra reverência ao seu Deus. Isso demonstra respeito e reverência à igreja do Senhor. A preparação para o culto. Se prepare, passe o dia com Deus. Faça suas atividades, mas evite tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor. Segundo, agora um tema bem polêmico, tá? Mas não tem dificuldade nenhuma de falar, nenhuma. 1 Tessalonicenses, pastor, capítulo de número 4, abre lá, irmãos. Primeira carta de Paulo a Tessalônica,
capítulo de número 4. A vantagem de pregar o evangelho da palavra de Deus é que a palavra por si só ela se prega, né? Ela mesmo fala, né? E eu estava ouvindo ali o testemunho ali dos irmãos ali, do seu Ailton, da Simone falando, e isso foi o que me fez permanecer nessa igreja, quando eu cheguei aqui. Foi o que não foi o louvor, não foi os irmãos, não foi nada disso. Eu estava 30 dias já em casa, sem frequentar igreja nenhuma. E não venho, aqui não tenho tempo para falar sobre o que aconteceu, mas eu estava em casa. 30 dias em casa, orando e buscando a Deus. Aí o presbítero Watson me convidou para vir aqui, e eu vim. E o que me levou a permanecer aqui foi a exposição da palavra, a pregação do evangelho. Foi o que me levou a permanecer aqui. Versículo, pastor, lê para a gente, por favor. Versículo do 3 ao 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 ao 6. Okay. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes eu vos tenho avisado e testificado claramente, Ele é o vingador. Ele é o vingador. Então vamos lá, eu podia ter usado 1 Timóteo capítulo 2, que fala sobre a vestimenta, mas eu preferi esse texto, porque ele é bem abrangente, ele não cita, porque essa linha aí que eu não gosto de feminismo e machismo, isso aí para mim não tem nada de Deus isso aí. Deus estabeleceu a função do homem e da mulher e ponto final. Deus estabeleceu. Se você acha que Deus está errado, continue. Você vai ver o resultado disso quando você morrer. Continue. Mas o segundo aqui, a sua vestimenta, a sua roupa, tem que ser uma roupa. O que está escrito aqui? O que está falando o texto? Cada um sabe possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. A sua roupa tem que honrar o Senhor. Tem que ser uma roupa santa, pura. Antes de vir ao culto, se olhe no espelho e faça a seguinte pergunta: Cristo concordaria com essa roupa que eu estou indo? Cristo aprovaria a roupa que eu estou usando? E vou falar para vocês, viu? É para o culto, mas é lá fora também, viu? Porque uma coisa que a desgraça do relativismo está fazendo é trazendo a ideia para o cristão que ele pode se vestir, aqui ele tem que se vestir com santidade, com honra, mas lá fora não. Lá fora eu posso me vestir do jeito que eu achar. Mas que história que é essa? Que conversa do diabo é essa? Então quer dizer que o cristão se amolda ao ambiente? Então eu sou cristão aqui na igreja. Lá fora eu posso agir como um ímpio. É maravilhoso pregar o evangelho, porque ele não deixa brecha para nada. Olha, não com o desejo de lascívia como os gentios. É ímpio que se veste com sensualidade. É ímpio que se veste com indecência. Não você. Você sabe o que significa a palavra santo, não sabe? É separado. Separado do quê? Santificação, processo de separação. Separação do quê? De tudo aquilo que o mundo coloca como parâmetro. Tudo aquilo que o mundo diz que não tem problema, tem problema. Tudo aquilo que o mundo diz que você pode fazer, não pode. O Evangelho diz que não. Não vai ter como o Senhor, a palavra de Deus, concordar com doutrinas mundanas. E nós temos visto. Eu fui numa igreja, vou contar o testemunho que eu vi, ninguém me contou. Eu fui numa igreja, há alguns anos atrás, que me convidaram a fazer uma visita, num sábado, se foi sexta ou sábado, era um evento. E eu vou falar para o senhor, pastor, eu fui convidado para tocar na igreja. Eu não toquei. Eu levantei e eu fui lá para fora e num determinado ponto do culto eu fui embora. Porque eu vou falar para vocês, irmão. Eu fiquei em dúvida se aquilo era uma igreja ou se era um prostíbulo. Porque a roupa das irmãs e a dos irmãos era uma vergonha. Era uma vergonha. E talvez você pense, não, Deus não está preocupado com a minha roupa. Conversa do diabo. Conversa do diabo. Como é que não está preocupado? Então por que ele está falando isso aqui?
Por que ele fala, Paulo fala a Timóteo sobre a vestimenta, que tem que ser com decência? Por que ele fala isso? Mas é um tema hoje que você não pode falar, porque senão você é apedrejado. É chamado de legalista. Não pode falar. Mas você tem que ter respeito com seus irmãos. Defraudar, o que você acha que é defraudar o irmão? O que vocês acham que é defraudar o irmão? É causar escândalo no coração do irmão. É causar o desejo que você não vai suprir. Isso é defraudar o seu irmão. E isso serve para homem e para mulher, tá? Não pense você que eu estou falando só de mulher aqui não. Porque tem muito irmão que é extremamente vaidoso, além do normal. Além do normal. E a sua roupa determina isso. A sua roupa, presta atenção, a sua roupa é uma expressão corporal daquilo que você é e daquilo que você crê. É a sua roupa. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Se vocês saírem do culto aqui agora e tiver uma moça ali, parada ali, com uma bermuda desse tamanho assim, ó, um topinho assim, ó, quase só não mostrando o mamilo aqui do peito, só aí. De chinelinho, com a sandália assim, que se bater um farol fica cego, cheio de brilhinho. Vocês vão falar, com certeza é uma advogada. Vocês vão falar isso? Por quê? Ué, por que ela não pode ser advogada? Não, é empresária, é uma engenheira, com certeza é uma engenheira. Por quê? Por causa da roupa que ela está usando. Eu falava isso com os adolescentes. Se você sair num domingo à tarde, aqui, ó, 6 horas da tarde, domingão, e você encontrar um varão, um homem, de terno e gravata, você vai falar o quê? Ah, empresário, está vindo do trabalho. Você vai falar isso? Com toda certeza você vai associar. Deve ser um obreiro, deve estar indo para a igreja. Por quê? Você adivinhou que ele está indo para a igreja? Por causa da sua roupa, da sua vestimenta. Se você encontrar uma senhora de idade, no domingo também, com a saia até o pé, andando na rua, você vai falar o quê? Você vai achar que ela é o quê? É uma irmã, está indo para a igreja. Por quê? Por causa da sua roupa. Por causa da sua vestimenta. Eu não tenho a menor dificuldade de falar isso aqui, tá, irmãos? Não tenho a menor dificuldade de falar isso aqui. Porque isso demonstra respeito para com a sua igreja, para com o seu Deus. Não tem como nós dizermos que fomos salvos, que o Espírito Santo habita em nós, se não há mudança de caráter. Não há mudança de comportamento, de conduta, de atitude. Isso é impossível de acontecer. Não tem como. Não dá. A nossa roupa glorifica o Senhor. A nossa roupa tem que fazer isso. 1 Coríntios capítulo 6, abre aí, irmãos. 1 Coríntios capítulo número 6. O 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Sabe o que o texto está querendo dizer aqui? Se você confessou a fé em Cristo, você diz que é salvo, você diz que vai para o céu, você participa do corpo e do sangue do Cordeiro, você é membro de uma igreja, você não tem mais o direito de se vestir do jeito que você quiser. Acabou isso aí. Isso é para ímpio, isso não é para cristão. Essa é uma maneira de você demonstrar respeito ao seu Deus. Agora, peraí, o Senhor foi dilacerado, cuspiram na cara dele, foi crucificado, assassinado, por causa de cada um de nós que estamos aqui. Mas eu não estou disposto a abrir mão de uma roupa por causa do meu Deus. Não estou disposto. Não, de jeito não. Não vou abrir. Continue. Continue dessa maneira. Então quer dizer que o Senhor sofre tudo que sofreu, mas uma roupa, não abro mão. Eu vou usar e não estou nem aí. Eu não quero saber. Se você pensa isso, irmãos, eu vou falar para vocês aqui. Mude o seu comportamento. Mude a sua mente. Ore a Deus. Peça a Deus que mude isso no seu coração. Antes que o Senhor volte. Porque isso demonstra total e completa falta de reverência ao Senhor.
Se você não está disposto a abrir mão de uma roupa, você vai abrir mão da sua vida por ele? Se a gente não está disposto a abrir mão da roupa, se entrar um grupo de soldados aqui e apontar na sua cabeça o negócio, você não vai negar? A roupa a gente não abre mão. Da roupa a gente não abre mão. Terceiro, 1 Coríntios 14, versículo 40. Versículo de número 40. Tudo, porém, seja feito com decência e então, primeiro, na preparação para o culto, passe o domingo com o Senhor. Isso demonstra reverência ao seu Deus. Segundo, olhe para o espelho, olhe para a sua vestimenta antes de vir ao culto. E pergunte a si mesmo: Cristo concordaria com essa roupa que eu estou usando? O Senhor aprovaria? Se fosse para encontrar com o próprio Cristo, eu vestiria essa roupa? Pensa nisso, meu irmão. Faça essa pergunta a você mesmo. Se fosse para mim ter um encontro pessoal com Cristo, eu me vestiria dessa maneira? E ainda tem que ter cuidado com essa pergunta, porque a nossa mente é corrompida, né? É capaz da gente falar, não tem problema nenhum. Mas a pergunta correta é, Cristo diria, não, você está vestida como uma mulher santa, você está vestida como um homem santo que me representa. Ele falaria isso da sua roupa? Porque se ele não fala, se há um centímetro de dúvida, troque de roupa. Não vale a pena. Não vale a pena. Terceiro, no horário do culto. Nos horários do culto. A gente tem uma equipe que trabalha aqui, ó, obreiros, diáconos, músicos, que se prepara para estar no culto no horário. Tem dia que o grupo de louvor chega aqui 5h30, 5h40 da tarde. Tem dia que os diáconos chegam aqui esse horário. E a gente vê irmãos que chegam no culto a hora que quer. Ele não está nem aí. Chega a hora que dá vontade. O que é ordem para você? Ordem é ter horário. O engraçado é que no trabalho a gente não chega atrasado. Na viagem que a gente vai fazer, a gente não sai atrasado. Mas no culto, esse tanto faz. Esse não tem problema. E sabe qual que é a pior parte? A grande maioria não sente nada. Pode chegar às 8h40 da noite aqui, ó. Atravessa no meio que senta aqui, ó. Tá nem aí. Eu estava conversando com o presbítero falando, rapaz, se eu chegar 10 minutos atrasado, eu sento lá no fundo para ninguém ver que eu cheguei atrasado. Porque eu tenho vergonha. Eu fico com vergonha. É só o culto que tem no domingo. E aí eu não estou falando de um imprevisto que aconteceu. Eu não estou falando de você está trabalhando, você chegou mais tarde. Eu estou falando de estilo de vida. Banalizar o culto. Falta de respeito. Falta de respeito, falta de reverência. O culto tem que ter horário. A gente tem horário para começar e tem hora para terminar. Às vezes a gente atrasa um pouquinho para terminar. Dependendo do que acontece. Às vezes tem apresentações, às vezes tem algumas coisas que acabam atrapalhando um pouquinho. Mas é engraçado também que a gente tem muita pressa para o culto acabar. Mas a gente passa 3h30 no cinema, não cansa, nada. 6 horas dentro de um carro viajando, não cansa, não nada. Mas no culto, a gente fica batendo o pezinho assim, ó. Vai embora logo. Vai dormir 1, 2 horas da manhã, outro dia acorda 5 para trabalhar. Não tem problema. Mas no culto fica nervoso. No culto quer que acaba logo. No culto fica ansioso. O irmão não vai parar de falar, não? Mas vocês fiquem tranquilos. O pastor falou para mim que é 10h30, pastor? É 10h30, o senhor falou? É 10h30, né? O pastor falou para mim, até 10h30 está liberado. É brincadeira. Falei para ele, meu pastor, eu vou pôr a culpa no senhor, eu vou falar com o senhor que falou, cara, até 10h30. Então, meu irmão, coloque como prioridade o culto de domingo. Se você gasta 2 horas para se arrumar, comece a se arrumar 4 horas da tarde, para que você chegue no horário. Você chegar 15, 20 minutos antes, você conversar com os irmãos, bater um papo. Aí o que acontece? A pessoa chega em cima da hora, aí fica ali, ó, no hall da igreja, ali, batendo papo. Semana passada, eu estava conversando aqui com o Cleiton Tenório, estava falando, rapaz, qual que eu levantei do piano e fui lá arrumar briga. Porque o pastor estava aqui falando, e um zum lá na frente, lá, ó, no hall lá da igreja. Conversa. Eu falei, mas que falta de respeito. Não está vendo que começou? O louvor já tinha sido cantado, o pré. E está o zum lá. É falta de respeito.
Chega mais cedo. Você quer conversar? Chega mais cedo. Convida o irmão para ir na sua casa no dia de semana. Chama o irmão para ir na sua casa no dia de semana. Mas aí acaba o culto, irmão. Não chama ninguém para ir na casa. Chega no domingo, é uma amizade que não tem tamanho. O pastor está pregando, está batendo papo aí no culto. É falta de respeito. Não só com o pastor, mas com o irmão que está aí tentando prestar atenção na palavra, e você está aí batendo papo na hora do culto. Preste atenção. O nosso Deus é um Deus 3 vezes santo, como o irmão orou aqui, ó. O maior atributo de Deus é a sua santidade. É o único atributo de Deus que é elevado ao 3º grau de repetição, um hebraísmo, para dar a importância daquilo. O atributo de Deus, o maior de todos, é a sua santidade. Fala da pureza de Deus, do quão puro Ele é, o quão distinto de tudo Ele é. E é esse Deus que a gente está servindo. Então, separe o tempo de você se arrumar, faz as contas. Chega 15, 20 minutos antes, para você se preparar para o culto, para você fazer a sua oração, meditar na palavra, conversar com os irmãos. Coloca com prioridade, como eu falei, eu não estou falando de imprevisto, não. Eu estou falando de estilo de vida. Eu estou falando de todo culto, todo culto, todo culto. É raro o dia que chega na hora. É disso que eu estou falando. E por último, para a gente terminar, irmãos, no mesmo versículo, ordem e decência no seu comportamento no culto, durante o culto. Eu já falei um pouquinho, mas eu quero falar um pouco mais sobre isso. O culto começa quando começa o pré. Começou o pré, o culto está valendo. Então, sente no seu lugar e preste atenção no que está acontecendo. Às vezes, a gente se dá o direito de ficar transitando pela igreja o tempo todo. Isso está errado. Isso está errado. Às vezes, eu preciso levantar algumas vezes para a questão de som, de áudio, de transmissão, e eu fico incomodado de ter que fazer isso. Mas não tem como. A gente precisa ir lá, né, varão? Precisa ver certas coisas, precisa ajustar, não tem como. Mas você vê os presbíteros da igreja levantando toda hora, vocês vê? Vocês vê isso não? Sim ou não? Sim ou não? Então por que a gente faz isso? O presbítero Gito faz isso? O presbítero Dante faz isso? O presbítero Watson faz isso? O presbítero Ailton faz isso? Não faz. Mas por que nós achamos que nós podemos fazer isso? O culto começou, é temor e reverência. Senta no seu lugar e presta atenção no culto. Senta no seu lugar e presta atenção no culto. Tenha reverência no culto. Não fique transitando pela igreja. Não fique passeando, andando, indo para lá, para cá. Não faça isso. Traga sua garrafa de água de casa. A gente tem aqui, vou ser irônico, né? A gente tem aqui uma área social aqui de psicologia. Aqui na igreja, você sabia? Tem uma área de psicologia aqui na igreja. Eu não estou falando do sábado não, tá? Eu estou falando do bebedouro. Ali os irmãos trocam problema, contam história, durante o culto. Vá ali e fica ali, ó, 5, 10 minutos. E não tem nem a decência de falar baixo, fala alto. Está aqui do lado, ó. O bebedouro não é para isso. Qualquer hora eu vou propor lá para a mesa para a gente colocar o bebedouro aqui, mano. O bebedouro aqui na frente. Você vai ver, não vai vir um beber água. Vai estar um monte de gente trazendo garrafinha dele de casa. Não vem um. Eu vou propor para a mesa colocar isso aqui. O bebedouro aqui, ó. Estou pensando seriamente nisso aí. Outra coisa, irmãos, que às vezes eu vejo, tá? O uso do tal do celular durante o culto. Puxa vida, que falta de respeito. Que vergonha esse tipo de coisa. Isso é uma vergonha. E eu não estou falando de você usar a Bíblia no celular. Eu particularmente não recebi a autoridade de Deus para impor isso como regra, como é pecado, não. Mas eu, particularmente, não gosto de Bíblia no celular. É meu isso aí, tá? Isso é meu. Eu não gosto. Eu gosto da Bíblia física. Essa é uma coisa minha. Não estou falando que é pecado, não estou falando que está errado. Eu não gosto. Porque quase sempre, o que acontece? A gente não deixa no modo avião, tá? Começa por aí, não deixa. Aí está lá na Bíblia, lá. Aí chega a notificação, WhatsApp, Facebook. Tá rindo, varão? Aí clica lá com o dedinho lá, né, para dar uma olhadinha. Acabou, já é falta de respeito, já é falta de reverência. A gente está aqui para assistir o culto, a gente está aqui para ficar vendo o celular. É 1h30, 2 horas no máximo o culto. Você não consegue ficar 2 horas, vai se tratar. É doença, precisa passar para um psicólogo. Você não consegue ficar 2 horas sem mexer no celular?
Tem que passar para um psicólogo, porque senão é normal. Não é normal. Então, cuidado com esse negócio. Tal do uso do celular, que eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de Bíblia. Os adolescentes lá, eu não deixo usar celular na sala. Eu já falei para eles. É ou não é, Júlio? Tá levantando a mão aí, né? Não vai, não. Eu não deixo, eu falo para eles. Falo assim, ó, traga a Bíblia física. Não traga celular. Por quê? Porque eu sei a idade que eles têm, eu sei que tem um monte de amigos, eu sei que mexe, o WhatsApp chega a notificação atrás da outra, então vai prestar atenção. E eu não tenho como ver toda hora, às vezes tem 12, 13, 14 lá, eu não tenho como prestar atenção em todo mundo. Então, ó, Bíblia física e a revista. Traga os dois. Lá eu não deixo. E já falei, se eu pegar mexendo, eu vou tomar e só vai pegar lá na sala do pastor, junto com o pastor, o pai com a mãe. Não tem conversa. Se eu pegar, é lá. Eles estão aí, ó, pode perguntar se eu estou falando mentira aqui. É ou não é assim, irmã? É ou não é? Não gosto, não sou fã, não gosto, não acho legal. Depois, tanto faz. Mas durante o culto, por favor, irmãos, por favor, tenha respeito pela sua igreja. Trate com respeito os seus obreiros, o seu pastor, os seus presbíteros, que se dedica, se estuda, se esmera para trazer uma palavra bíblica para vocês, para trazer um conteúdo que te edifique a vida. E aí todo quanto é tipo de coisa desvia nossa mente do Senhor, do Evangelho. Eu quero terminar lendo o texto que eu coloquei ali, 1 Pedro, abre lá. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1, verso 15 e verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Eu vou ler de novo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Presta atenção, irmão. Todo respeito, reverência, temor, todo respeito, reverência e temor está totalmente ligado à sua vida de santidade, à sua vida de separação do mundo. Não tem como você ter respeito pela sua igreja se você não tem uma vida de santidade, se você não busca a santificação. Você precisa ser diferente. Você precisa buscar isso. E eu não estou falando isso aqui com o intuito de você abandonar a fé. Pelo contrário, eu conversava com o Felipe hoje de manhã aqui depois da escola bíblica, a gente estava falando sobre isso. Às vezes a gente prega uma palavra um pouco mais dura, sobre o que Deus espera de nós, como está em Tessalonicenses, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. O desejo de Deus para a sua vida é que você seja santo, distinto, separado. Deus não morreu na cruz para que você fosse feliz, Deus não morreu na cruz para que você tenha dinheiro, carro, saúde, não. Ele morreu para que você seja santo, separado, para salvar sua alma. E está escrito em Hebreus 11, o quê? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação é extremamente fundamental, não dá para desvincular da salvação. Sem santificação não vai ver Deus, não vai ver o Senhor. Então ela está totalmente ligada à sua reverência, ao seu temor, ao seu respeito para com a igreja. E a gente está conversando sobre isso. Às vezes a gente fala isso, e alguns que estão com a vida espiritual com a miséria, que essa é a verdade, a vida é uma miséria espiritual. Quem pensa dessa maneira que eu vou falar aqui agora. É uma desgraça, tá desgraça. O diabo só não matou ainda pela misericórdia e a graça de Deus. Quer dizer, a primeira coisa que pensa, então para mim não dá, pô, então eu vou sair então do mundo. Eu vou sair. Eu não tenho como chegar nisso aí. Isso é vida espiritual miserável. Porque aquele que o Espírito Santo está lá, que tem uma vida com Deus, o pensamento dele é o contrário. Puxa vida, eu estava fazendo isso aí, eu vou mudar. Eu vou mudar, vou orar, Deus vai me conceder graça e eu vou mudar esse comportamento que eu estou tendo. Eu vou parar com isso. Porque não é possível que o Espírito Santo habite em nós e não aconteça nada. Para terminar, irmãos, para a gente ir embora para casa. Deixa eu fazer uma analogia para vocês entenderem do que eu estou falando de mudança. Se eu chegasse aqui hoje
8h30 da noite. E o pastor, ô, irmão, o que aconteceu? Esse horário? Eu falo assim, não, pastor, sabe o que aconteceu? Eu estava vindo a pé ali, estava vindo de casa a pé, e quando eu fui atravessar a avenida aqui, ó, sabe aquelas carretas cegonheiras, sabe aquelas cegonheiras, carregado? Atropelou eu a 150 por hora ali, ó. Aí eu rolei umas 5, 6 vezes, empei o braço assim, levantei, e estou chegando aqui, por isso cheguei atrasado. Das duas, uma, né? Ou sou mentiroso, ou sou louco. Ué, como que pode? 150 por hora cegonheira? Como que pode isso? Se por um acaso eu sobrevivesse, o que é quase impossível, só a mão de Deus mesmo, como é que eu chegaria aqui? Que estado eu chegaria aqui, irmão? Totalmente dilacerado, destruído, com o rosto todo deformado, faltando parte do corpo. Porque é impossível eu passar por um acidente desse, ter um encontro com a cegonheira ali a 150 por hora e não acontecer nada. Não tem como. Tem como? Agora, quem é mais poderoso? O seu Deus ou uma cegonheira? Quem é mais poderoso? Agora, como é que pode a gente falar que a gente teve um encontro com o Senhor e não mudar nada? Como pode isso? Não tem como. Se um caminhão transforma a sua vida, se atropelar, te mata, te deforma a cara. Imagina o que faz o Senhor com o seu caráter, se você tiver um encontro com Ele, se o Espírito Santo dele habita em você, precisa ter mudança. Precisa ter mudança. E às vezes a gente precisa ouvir as coisas que a gente não gosta de ouvir. Sabe por quê? É bem simples o texto. Porque o Senhor corrige quem? Aqueles que Ele ama e tem por... Vocês não são bastardos, vocês são filhos do Senhor, filhos da promessa de Deus. E o Espírito de Deus habita nos seus corações. Portanto, esforçai-vos, irmãos, para mudar o seu comportamento, se caso você esteja praticando esse tipo de coisa. Se esforce para estar aqui nos estudos bíblicos, na semana de oração, nas vigílias, na escola bíblica dominical. Se esforce para participar dos trabalhos da igreja. Às vezes a gente fica aqui pedindo, implorando, falando, chega a dar tristeza no coração de ver. Porque parece que não tem muito efeito. Mas o Senhor, muito em breve, Ele voltará. E como diz a palavra, e vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Senhor procura para seus adoradores. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adore o seu Deus, irmão, em espírito e em verdade. Mostre que você ama a sua igreja, respeitando ela, tendo respeito por ela, tendo reverência por ela, tendo temor do Senhor. Mudando o seu comportamento, não por causa do presbítero, por causa do pastor, mas por causa do seu Cristo. Por causa dele, meu irmão. Porque se algum de nós fizer algo que te incomode, que te entristeça, que faça mal a você, você vai cair por terra tudo que você fez. Mas o Senhor nunca vai te desamparar, nunca vai te decepcionar e nunca vai deixar você na mão. Então mude. Mude hoje, não é amanhã, não é daqui a pouco, agora. Mude hoje. Se você está tendo esse tipo de comportamento, se você não tem pensado nisso, se você não tem participado dos trabalhos da igreja, mude hoje, enquanto é tempo. Porque você não sabe o dia que o Senhor marcou para ter um encontro com você, para que prestar conta, para que Ele peça conta da sua vida, daquilo que você tem feito. Porque desculpa a gente não tem. Como foi dito ali, ó, o evangelho aqui é pregado. O presbítero Gildo pregou o evangelho, genuíno, puro. O presbítero Zuata também. O presbítero Dan já vai pregar, o pastor vai pregar. Então não há desculpa. O evangelho vocês conhecem. Se não mudar, é porque endureceu o coração e não quis ouvir a voz do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Peço perdão aí pela demora. Mas faz parte, às vezes acontece. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Bom dia. Amém, meus irmãos. Vamos encerrar o nosso culto. Temos ainda 2 temas a ser tratados. Domingo que vem, ame sua igreja, cuidando dos seus irmãos. E no último domingo, eu vou encerrar com ame sua igreja, criando raízes. Essa palavra não é específica para você aqui, cristão evangélico. Todos os irmãos que nos visitam nesta noite, ame sua igreja. Ame sua igreja. Respeite ela como uma agência de Cristo na terra. É nela que você tem ouvido a palavra, é nela que o Espírito Santo tem tratado com vocês. Nesses cultos de festividade, irmãos, nós terminamos o culto em média 9 horas da noite, no máximo 9h15, mas é impossível que nós não aproveitemos esses cultos para ouvir temas que realmente mexem conosco. São duros, são difíceis,
Mas, se nós não tomarmos uma atitude, se nós não tomarmos uma postura, a igreja está morrendo. Olha o cenário evangélico nesse mundo. 1 milhão de evangélicos por quilômetro quadrado. Que diferença essa igreja tem feito no nosso país, consumido pela imoralidade e pela corrupção? A responsabilidade está na minha mão, está na sua mão. Oremos. Bendito Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado por tua palavra, tem nos ensinado, nos chamado a atenção. Dura é, Senhor, esta palavra, mas ela é a palavra do Senhor, ó Pai. Com o Senhor não tem negócio, ou somos ou não somos, ó Pai. Este mundo tem transformado o Evangelho em algo tão medíocre, que as pessoas, ó Pai, hoje não sabemos mais quem é quem no meio deste enorme rebanho que domina este mundo. Porém, salva a tua igreja, Senhor. Acorda os teus líderes, pastores, presbíteros e diáconos, para que façam valer os princípios elementares da fé e zelem pelo bom nome da tua casa. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do teu Espírito Santo, repouse sobre todos quantos estão aqui e permaneça na vida deles até o dia da tua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus nos abençoe, tenham todos uma boa noite, uma semana cheia da graça do Senhor.